Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão neste domingo, dia 4 de maio de 2025. Chega chegando, já se sente aí no seu sofá, na sua cadeira, para pegar as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Afinal de contas, é uma semana importante. Hoje é o primeiro dia dessa semana que se inicia com a possibilidade de classificação na Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Central Córdoba, na Argentina. E a gente precisa vencer esse jogo de qualquer maneira pelos motivos que vocês já sabem os quais. A gente não está bem na tabela de classificação na Libertadores e por isso o jogo se torna fundamental para que a gente consiga dar uma guinada, um plot twist, para que a gente consiga se classificar na Libertadores América. Mas antes disso, a gente tem um compromisso de hoje, lá em Belo Horizonte, contra a equipe do Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro teve a sua 7ª rodada iniciada na sexta-feira, com um jogo isolado no Morumbis, entre São Paulo e Fortaleza. A partida foi disputada às 21h30 e 0-0 no empate entre as duas agremiações. Ontem, no Maracanã, às 18h30, o Fluminense conseguiu vencer o Sport e afundou a equipe de Recife mais um pouquinho na tabela de classificação. Em 7 jogos, a equipe do Sport venceu, conseguiu alcançar apenas 2 pontos. Não venceu nenhum jogo ainda, tendo apenas 2 empates e 5 derrotas, com saldo de gols de -6. Já o Corinthians teve um jogo tumultuadíssimo lá na Neoquímica Arena, 2 gols anulados do Corinthians, pênalti que não foi dado para o Internacional, o árbitro que fez uma lambança uma atrás da outra. Aliás, é bom guardar o nome desse árbitro que o Flamengo pode acabar pegando ele aí pela frente, mas acabou que o Corinthians venceu o Internacional de Porto Alegre por 4-2 e pelas queixas que a equipe do Internacional está falando, vai surgir aí mais um DVD, entendedores entenderão. No Presidente Vargas, lá no Ceará, ontem também às 18h30, o Ceará bateu por 1-0 a equipe do Vitória. O Vitória, que vinha se recuperando no Campeonato Brasileiro, troca de lugar com o Atlético Mineiro lá no G4, lá no Z4, na 17ª colocação. Tivemos também Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova às 21h. E o Bahia venceu a equipe do Botafogo. O Bahia hoje é 5º colocado com 12 pontos e o Botafogo é 11º colocado com apenas 8 pontos. Hoje nós teremos às 16h no Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras na Arena do Grêmio, Grêmio e Santos, o jogo dos desesperados. No Mineirão às 18h30, Cruzeiro e Flamengo. No Cícero de Souza Marques, Bragantino e Mirassol. E no Alfredo Jaconi, na segunda-feira, às 20h, Juventude e Atlético Mineiro. A tabela de classificação ainda continua tranquila para o Flamengo, que é o líder com 14 pontos. O Palmeiras vem na segunda colocação com 13, Bragantino com 13, Fluminense entra no G4 com 13, o Bahia supera o Cruzeiro e o Ceará com 12, o Ceará tem 11 e o Cruzeiro, nosso adversário de hoje, tem 10 pontos. Hoje é também um reencontro do Gabigol com o Flamengo, do Fabrício Bruno com o Flamengo. O Gabigol não deve sair titular nessa partida, o Fabrício Bruno tem grandes chances e há uma expectativa da torcida rubro-negra de como será esse reencontro do Gabriel com o Flamengo, se ele vai jogar demais, se vai valer a lei do ex. Aliás, se for para valer a lei do ex, nós temos um ex aqui no nosso clube que pode fazer a diferença, que é o Arrascaeta, que pode sair titular hoje contra a equipe cruzeirense. Hoje eu apostaria mais numa lei do ex pro Arrascaeta marcando, ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols, está vivendo uma fase artilheira nessa nova era da sua carreira. E aí eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a renovação contratual do Arrascaeta. É claro que o Daniel ficou frustrado com a decisão do Boto de esperar mais um pouco para poder renovar com o Arrascaeta. Por quê? Porque o empresário do atleta, quando vai até o clube, a primeira coisa que ele pensa é, o clube tem que dar prioridade pro meu jogador, vamos conseguir a renovação bem rapidinho. No caso do Arrascaeta, o Flamengo resolveu deixar para renovar com o Arrasca um pouco mais adiante, mais especificamente no segundo semestre. Isso porque o Flamengo está
está priorizando algumas renovações que estão se encerrando e algumas renovações cujos salários estão defasados. Então o Flamengo está terminando ali a questão do Varela, o Flamengo terminou recentemente a questão do Eric Pulgar e do Gerson, e está lidando agora também com a questão do Pedro, que é um dos jogadores do elenco que tem o salário mais defasado. Faz tempo que o Pedro não recebe aumento salarial. E no caso do Arrascaeta, como ele tem o segundo maior salário do elenco rubro-negro, né? Ali pertinho do Bruno Henrique, segundo não, terceiro, porque o Michael, eu tenho que me lembrar que o Michael é o jogador mais caro da equipe rubro-negra sempre, isso é triste. Mas enfim, tem o terceiro salário mais alto ali da equipe rubro-negra, então, e com um contrato também um pouquinho mais longo, né? Até o final do ano que vem, dá para esperar um pouquinho até o final do ano. A frustração do Daniel, que é o empresário do Arrascaeta, é só por não ter começado a negociação agora, porque o Arrascaeta vive esse momento artilheiro, vive um momento diferenciado na carreira, então era o melhor momento para você colocar ali as suas pretensões salariais e contratuais na mesa. Mas o Flamengo está lidando com a situação de maneira cordial, informando ao empresário do Arrascaeta que tem o interesse sim em renovar com ele. Não tem essa do Cruzeiro tirar o Arrascaeta do Flamengo, a não ser que o Cruzeiro resolva despejar uma montanha, um caminhão de dinheiros, coisa de 35 milhões de euros para cima. Se o Flamengo aceitar e não pedir o dinheiro da multa e por 30, 35 milhões de reais, cara, eu venderia. Você venderia o Arrascaeta por 35 milhões de reais? Não, desculpa. Por 35 milhões de euros? Pô, eu venderia. Dá 35 milhões de euros, você consegue trazer um jogador para a posição dele, mais jovem e que possa desempenhar o papel que ele desempenha hoje na equipe rubro-negra. Mas coloquem aqui nos comentários se você toparia vendeu a Arrascaeta por 35 milhões de euros. Aliás, eu coloquei na thumbnail, tá, pessoal? 35 milhões por Arrascaeta para poder perguntar para vocês. Não era que eu estava informando e nem que eu estava fazendo... como é que chama aquele negócio que vocês falam? Não era uma chamada falsa. Eu queria perguntar aqui para vocês, trazer esse tópico para vocês, se esse valor seria suficiente para tirar o Arrascaeta ou se vocês não venderiam o Arrascaeta de maneira nenhuma. Mas a diretoria do Flamengo não quer vender o Arrascaeta, não tem pretensões de perder o atleta e a tendência é que o Pedrinho BH não pague a multa. Então o Arrascaeta seguirá no Flamengo, muito oportunamente, e vai renovar o contrato dele no segundo semestre sem estresse. Então a situação do Arrascaeta está meio definida. O Pedro está fazendo a renovação contratual dele e está apenas a 21 gols de se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Faltam 21 gols para ele ser o maior artilheiro do século XXI. A trajetória do Pedro no Flamengo ela é muito sensacional, né? Em 2022 ele marcou 29 gols. É muito gol. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que em 2022 ele era reserva por muito tempo do Bruno Henrique e do Gabigol, né? Em determinado momento, quando o Bruno Henrique se lesiona, aí eu acho que já é em 2023, me ajudem aí na questão das datas, aí o Pedro começa a fazer dupla com o Gabriel na chegada do Dorival, né? Aí ele começa a ter mais minutagens. E aí ele só mete 35 gols em 2023. E em 2024 ele fez só 30. O Pedro em 2024, no meio do ano praticamente, ele já tinha 30 gols. Só que aí ele se lesiona e ele não pode fazer gols. O Yuri Alberto do Corinthians só vai ultrapassar o Pedro no finalzinho do ano. E o Pedro já tinha 30 gols no meio do ano. Então, a trajetória do Pedro pelo Flamengo é sensacional. É o melhor centroavante do planeta, na minha humilde opinião, hoje. E agora começa a minha contagem regressiva, não sei se é de vocês também, para que o Pedro alcance os 21 gols. Lá no Flamengo, a gente está vivendo uma nova era, pessoal, uma era de inclusão digital, de reformulação dentro dos projetos, dentro dos conselhos do Flamengo. Amanhã à noite teremos uma votação na Gávea para aprovar ou não a votação híbrida dentro do Flamengo. O que seriam votações híbridas? Lembra que eu falei para vocês que os conselheiros têm muita dificuldade em votar no Flamengo? Porque se chover e o cara mora um pouco mais longe da Gávea, ele não comparece. Se ele mora numa cidade próxima do Rio de Janeiro e tem compromisso profissional, filho que adoece, alguma coisa, ele não vota. E aí acaba que as decisões mais importantes do Flamengo ficam nas mãos de poucas pessoas. A votação híbrida, o que ela prega é o seguinte: a pessoa poder votar estando dentro da Gávea ou de forma online. E isso para mim é sensacional, gente. É uma inclusão dos mais de 3 mil conselheiros do Flamengo. Então,
você vai ter votações mais debatidas, você vai ter votações mais apertadas, você pode ter votações mais criteriosas, porque afinal de contas você tem um documento online para você poder votar online, mais pessoas vão participar, acaba com um pouquinho daquele jogo político, que se eu não tô lá na presença do cara buzuzu na minha cabeça, eu voto com aquilo que o meu coração manda, que é sempre o melhor pro Clube de Regatas do Flamengo. Então, eu votaria sim para essa votação que vai ter amanhã, pelas reuniões e votações híbridas. É um projeto de um grupo do Flamengo que chama Flamengo Sem Fronteiras, que eu acho sensacional. Faz anos que eles estão tentando implementar isso no Flamengo e as outras gestões não permitiam. Agora, se Deus quiser, vai ser aprovado e a gente vai ter mais conselheiros participando e de forma mais independente. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês por enquanto. Curta, comentem, compartilhem. Vamos lá nas nossas redes sociais, se inscrevam lá, me ajudem na votação do Prêmio IBEST se vocês acharem que eu mereço. O link está na descrição, no comentário fixado. Se inscrevam e chamam seus amigos para se inscreverem aqui no canal. As notícias rapidinhas, do jeito que vocês me pediram. Pediram vídeos mais curtinhos, eu estou tentando falar mais rapidinho para você ter tudo do jeitinho que você quer e do tempo que você tem disponível. Valeu? Domingo eu sei que vocês acordam mais tarde, por isso eu vim mais tarde aqui. Então ajuda na divulgação, por favor. Tamo juntos, bom jogo para todo mundo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.